Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 4, 31 a 37. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração que acredita. Jesus desce a Cafarnaum, cidade de Pedro, onde ele morava com Pedro, cidade da Galileia, no norte de Israel, do lado do lago de Genezaré. E aí, diz o Evangelho, ensinava no dia de sábado. Pois bem, cada vez que é sábado e Jesus entra na sinagoga, e tem fariseu e saduceu, hoje não tem não, mas quando tem briga de Jesus com eles. Jesus não fica mudo não, viu? Jesus fala. A maioria dos católicos fica mudo. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento. Jesus ensinava, ele é mestre. Porque falava com autoridade. A autoridade na Bíblia, e a autoridade de Jesus é de curar e expulsar o demônio. Essa é a autoridade dele. Hoje pouco se fala de cura e de expulsão de demônio. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro. Pronto, entrou na sinagoga, tinha um homem possesso. Espírito de um demônio impuro, pneuma, daimonia, acatarto. E ele, o espírito, que estava no homem, quando viu Jesus, começou a gritar: "O que queres de nós, Jesus Nazareno?" Se falou de nós, era mais de um. Chama Jesus de Jesus Nazareno. Nazareno porque ele nem nasceu em Nazaré, porque ele morou em Nazaré durante 30 anos. Só isso. Nasceu em Belém. E ele era conhecido como Jesus, filho de José. Vieste para nos destruir? Foi. Para destruir mesmo. Jesus não é só para passar a mão na cabeça, de chamar de bichinho. Não. O Senhor não é isso não. Tem gente que acha que é. Ele veio destruir Satanás, causar divisão, ele falou, né? E o demônio continua: "Eu sei quem tu és." O único que conhece Jesus é o demônio. Maria certamente, mas os apóstolos nenhum conhecia. Nem fariseu, nem saduceu, ninguém conhecia Jesus, só o Satanás conhece Jesus. "Eu sei quem tu és o Santo de Deus." E é mesmo. O único santo.
Jesus o ameaçou dizendo, Jesus ameaça o Satanás, não conversa com Satanás. Hoje é muita gente conversando com Satanás, né? Vão para rezadeira, benzedeira, cartomante, espiritismo, maçonaria, macumba, umbanda, quimbanda, tudo é Satanás. Depois vem para a igreja. Gente que acredita em horóscopo, não pode comungar não, porque não pode acreditar em negócio de horóscopo. Acredita em Deus, né, em horóscopo. Aí Jesus diz assim para o cão, cala-te e sai dele. Ele não pede, ele mandou, Jesus manda. As pessoas não querem obedecer, pois Jesus manda. Não quer obedecer, está ruim, né? Porque Jesus manda. 80% a 90% das palavras de Jesus no Evangelho é mandando. Aqui ele manda o Satanás se calar e sair. Isso aqui é um exorcismo. Exorcismo é quando se manda o Satanás sair. Só o sacerdote com autorização por escrito do bispo pode fazer isso. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O demônio obedece a Jesus, a natureza obedece, todo mundo obedece a Jesus. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si, que palavra é essa que Jesus falou, né? Mandando o demônio embora. Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder. Os fariseus não. E eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Hoje se fala muito em missão na igreja. Quase toda reunião se fala em missão. Pois bem, na missão que Jesus mandou os apóstolos foi para tirar o demônio e curar. Seria bom a gente falar sobre cura e expulsão do demônio também nas missões, né? E nas reuniões. Aí tem também a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, 2, 10 a 16. Irmãos, a palavra aqui irmão, e não é irmão de sangue, é irmão de comunidade. Aí vão dizer que Jesus tinha outro irmão. A palavra irmão tem várias acepções. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, conhece tudo. Não adianta você se esconder não, viu? O que você fizer, o Espírito Santo está vendo. Mesmo as profundezas de Deus, Ele conhece tudo que está em Deus, imagine nós. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Primeiro ele falou do Espírito Santo, agora falou do Espírito do homem. E na Bíblia tem um terceiro Espírito, que é o Espírito do Satanás, está no Evangelho. Então na Bíblia tem 3 Espíritos: Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, o Espírito do homem e da mulher, certamente, que é o Espírito humano, e o Espírito do cão. Esse processo de sinodalidade se fala muito em discernimento dos Espíritos. Pois bem, o primeiro discernimento é saber se aquilo que age em nós é de Deus, do cão, ou é coisa nossa. É o primeiro discernimento, é isso. Que Santo Inácio, jesuíta, de Loyola, falou. Nem tudo aquilo que eu falo é de Deus. A maioria é coisa humana. Não vai se reunir, mesmo se estiver falando sobre Deus. Nem tudo aquilo que eu falo vem de Deus. O Espírito Santo dá paz profunda. Se não dá, não é o Espírito Santo. O Espírito do Satanás inquieta e tira a paz. E o Espírito humano nem fede nem cheira. Não tem essa paz profunda que vem de Deus. A maioria das pessoas se deixa guiar pelo espírito humano. Ela fala que é o Espírito Santo, e não é. Porque se não sente uma paz profunda, não é o Espírito Santo. Então, o que se passa no homem, quem conhece é o espírito do homem, primeiro. Deus também conhece, porque Deus conhece tudo.
Assim também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Aqui ele está fazendo uma contraposição entre o Espírito do homem, que conhece o que há no homem, e o Espírito Santo, que conhece o que está em Deus. E continua, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o mundo aí está aí. O problema é que o Espírito do mundo entrou na igreja e nas paróquias, com pecados graves, muitas vezes. Então, onde existe pecado, aí não está o Espírito Santo. Está o Espírito humano e o Espírito do Satanás. Não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, Santo. Recebemos no dia do batismo. E cada confissão, cada adoração, é renovado o Espírito. Comunhão. Para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Deus nos concedeu dons e graças. Desses dons também falamos, os dons do Espírito Santo. Em Atos 12, 1 Coríntios, Atos 2, 1 Coríntios 12, 13. Inclusive, dom das línguas, que muita gente nega, pode negar, mas existe, está na Bíblia. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. De novo, a coisa humana, sabedoria humana, espírito humano. E sabedoria divina, que é Jesus, Espírito Santo. Mas com a sabedoria aprendida do Espírito. O que importa é seguir a sabedoria do Espírito, não a sabedoria humana. Aborto, sabedoria humana. Divórcio, sabedoria humana. União civil de pessoas do mesmo sexo, sabedoria humana e satânica. Pecado gravíssimo. Ideologia de gênero, sabedoria humana. Eutanásia, legalização da droga, tudo isso é do mundo. Só que tem gente na igreja, fazendo isso, ou a favor disso. Assim ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem espiritual fala uma linguagem espiritual e vive segundo o Espírito, senão não é. O homem psíquico, que é o homem humano, é uma redundância, o homem carnal fica no nível de suas capacidades humanas, naturais. Então são três espíritos, de Deus, que é o santo, humano, que é esse psíquico, e o do cão. Não aceita que é do Espírito de Deus. O espírito humano não aceita que é do Espírito de Deus. Aí cria um bocado de religião, o espiritismo, eles criaram esse negócio para explicar que a pessoa, quando não é perfeita, vai se encarnar no ser, numa cobra, no jumento, sei lá em quê. Satanás, espírito humano, inventando coisa. Nasce uma vez, vive uma vez, morre uma vez, ressuscita uma vez e pronto. E aí está decidido para onde é que vai. Céu, purgatório ou inferno. Então o homem psíquico, carnal, humano, não aceita o que é do Espírito de Deus. Isso lhe parece uma insensatez. Quem é do mundo pensa que nós somos loucos. Mas loucos são eles. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito. Certamente não, está no pecado. Como é que o pecado conhece o Espírito? Porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Só o Espírito Santo julga, discerne corretamente. E só quem está com o Espírito Santo sabe discernir. Senão, discerne tudo errado. E muita gente na igreja discerne muita coisa errada. Porque não tem vida de oração. É simples. Não se deixa guiar pelo Espírito. A maioria vive uma vida de agitação. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, aquele que age segundo o Espírito, que é conduzido pelo Espírito, que se deixa levar pelo Espírito até na tentação. E o Espírito é que nos leva para ser tentado, e nós vencemos a tentação. O homem espiritual, conduzido pelo Espírito, julga tudo.
e não é julgado por ninguém. Então, se eu estou na graça de Deus, pouco me importa o que estão falando de mim, eu acho que é graça. E é baseado nesse versículo aqui, ó. O homem espiritual está na graça de Deus, julga tudo e não é julgado por ninguém, só por Deus. Então pode falar, faz nem cócega. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder aconselhá-lo? Quem conheceu o Senhor, o pensamento? Só o Senhor conhece, só o Espírito do Senhor. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Se tem um pensamento de Cristo, tem um pensamento do Espírito, tem o Espírito Santo, é conduzido pelo Espírito. E vive da graça de Deus. Quem peca, não vive. Pecado mortal, que é pecado mortal contra o Espírito Santo, que quebra a graça de Deus, tira a graça de Deus, causa a morte. Quem peca mortalmente não vive segundo o Espírito. Essa é a palavra. O Evangelho tem palavra dura e a leitura também, né? Mas é para ser anunciado, não é para passar a mão na cabeça, não. Então, que a gente possa se conduzir pelo Espírito. Tendo vida de oração, que eu falo muito aqui. Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, leitura da palavra. Se a gente não gasta pelo menos 3 horas por dia para isso, sinto muito dizer, mas é difícil ter uma vida de oração, né? É difícil ter uma vida de oração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.